Salve, salve, salve amigos do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas para mim é um grande prazer tê-lo aqui no canal. Você está no canal Ângelo Colecionador. E eu estou devendo, pessoal, um material que já tem tempo já. Eu apresentei há um tempo atrás aqui para vocês. Vou deixar depois na descrição as obras completas de Fyodor Dostoiévski, o gênio escritor russo, tá, do século XIX. E uma história fantástica que eu sempre tive muita vontade de ler. Eu falei, cara, eu não posso morrer sem ler essa história. Como tem outras aí que eu estou desbastando devagarzinho. Chama-se Os Demônios. Que título forte, hein? Os Demônios, por Dostoiévski, ok? Vale a pena ler esta grande obra? Vamos conferir agora. Desce a vinheta. Então, pessoal, vamos dar uma viagem aí nessa história fantástica do grande escritor Dostoiévski. Vamos lá? Primeiramente, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fortalece o canal, deixa o seu like lá para nós lá, para que o YouTube possa entender que os conteúdos estão sendo feitos e que o canal está de alguma forma ajudando você em conhecimento, entendimento, para que você também possa crescer no mundo do colecionismo, no mundo da leitura, dos quadrinhos e do que seja, ok? Então vamos lá. Eu vou procurar ser muito rápido, pessoal, tá? Rápido porque Os Demônios de Dostoiévski, este livro, gente, é um livro super complexo, porque nas academias da vida aí é um livro amplamente debatido, tá? E tem muitos pontos. Eu fui ouvir um dia desse aí um crítico literário. Deu mais de 3 horas, gente, falando sobre pontos do livro, pra vocês terem uma ideia. E eu vou tentar aqui em poucos minutos, vocês me desculpem tentar fazer isso, mas para não ficar enfadonho e rápido para você que não leu ainda, eu digo para você que leia e eu vou dizer para você por quê. Primeiramente, é um livro que ele tem muitas intrigas, ele tem muitos mistérios, que você vai lendo paulatinamente o livro e você vai vendo personagens que vão aparecendo. Eu não vou citar nome de personagens aqui, primeiramente quero dizer que é sem spoiler, tá, gente? Eu vou falar aqui o grosso do grosso para não atrapalhar a leitura das pessoas que posteriormente irão ver esse vídeo e querem ler o livro, tá bom? Para não ficar sem graça. Mas ele se passa no século XIX, nós estamos na Rússia, e existe o czar, é a era dos czares, e a sociedade você não poderia falar muitas coisas, tá? Você não poderia, porque se você fosse um cara revolucionário, você poderia, ó, se arrebentar. O próprio Dostoiévski, na história dele, na biografia dele, ele quase se arrebentou com essa história, porque ele ficou junto com uma galera que era meio revolucionária, e ele foi quase fuzilado. Na hora do fuzilamento era só botar um medo em cima dos caras, entendeu? Botou um terror, mas os caras não foram fuzilados e foram para a Sibéria para serviços pesados, fazer trabalhos pesados, ok? E foi aí que Dostoiévski começou a escrever muita coisa, tá? De sua época. Então é um livro que tem intriga, é um livro que tem crimes, é um livro que tem relacionamentos que você não sabe se é ou se não é, se está acontecendo ou se não está, se tal pessoa foi casada com um cara, mas você não sabe se foi realmente, tudo fica muito escondido, entendeu? E aí você pergunta, pô, mas por que que o livro, vou ver se eu acho para vocês aqui, uma coisa interessante aqui. Por que que o livro, Anjo, tem o nome de Os Demônios? Eu também me fiz essa pergunta
quando eu comecei a ler o livro. Eu falei, pô, mas os demônios é um nome muito forte, né? Para uma literatura, né? Tem gente que não ia até nem ler, com medo. Mas se você for ver, ele começa aqui, olha só, hein? Olha só. Ele começa assim, a primeira parte. Estamos na primeira parte. Começa assim, ele abre o livro. Olha só para vocês entenderem. Ele cita uma passagem em São Lucas, no capítulo 8, versículo 32. Olha aqui. Ora, andava por ali pastando num monte uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhe permitiu. Saíram, pois, do homem os demônios e entraram nos porcos. E logo a vara se precipitou com ímpeto por um despenhadeiro no lago e se afogou. Quando os pastores viram isso, fugiram e foram contá-lo à cidade pelas aldeias, e saíram a ver o que acontecera, e foram ter com Jesus. E encontraram a seus pés, sentado, vestido e em seu juízo, homem de quem tinham saído os demônios e tiveram medo. Cara, aí você para pensar, Dostoiévski começa a obra dele com um versículo tão forte desse aqui. E depois você vai entender, eu não vou falar, porque senão vai perder a graça. Tem tudo a ver com a história. Entre todos esses personagens, né, que existem dentro do livro, que eu não vou citar para não atrapalhar a leitura de vocês, mas vocês vão ver que os caras estão se reunindo secretamente, como se fosse um clube. E já tem pessoas, tem uma pessoa que está pronta para tirar a sua própria vida, gente. Olha que loucura. Em prol da causa política. E eles vão panfletar vários manifestos, que era uma coisa da época, os chamados manifestos. Era tudo escondido, entregava os panfletos, porque se o governo descobrisse que havia qualquer tipo de ameaça de conspiração, meu irmão, ó, já era. E você vai ver aqui muito ódio, muita raiva. Você vai ver pessoas aqui que eu consideraria até, sinceramente, psicopatas, tá? Dentro dessa obra do Dostoiévski. Agora, o ápice dessa história todinha para mim é essa parte aqui, que essa eu posso falar, tá? Que existe um apêndice, gente. Uma história, veja, uma história dentro de todos esses escritos dele, dos demônios, que ficou de fora, que era para ter entrado em tal capítulo, não entrou. Eu vou ler um trecho aqui. O episódio da confissão do fulano, que eu não vou dizer o nome, só veio a ser publicado em 1906. E assim mesmo a viúva, já tinha morrido já, a viúva de Dostoiévski, Anna Grigorovna, só apresentou trechos dos manuscritos encontrados entre os papéis de seu marido quando o romance Os Demônios estava sendo publicado parceladamente na revista Russky Vernik, Mensageiro da Rússia. Nesse capítulo do livro, que deveria provavelmente ser incluído após a parte do capítulo 4, como eu falei para vocês, era para ter entrado no capítulo 4, não entra, é suprimido. Várias pessoas, inclusive sua esposa e o editor, dado o horror que nele se encontrava, olha que loucura, hein? Olha, eles estão falando aqui, o horror que se encontrava dentro desse escrito. Rapaz, o negócio é pesado, hein? O negócio é pesado. Dado o horror que nele se encontrar, para evitar que seus inimigos, os inimigos de Dostoiévski, sempre tem, né, gente? Sempre tem os invejosos, né? O pessoal e tal.
para evitar que os inimigos de Dostoiévski se valessem disso para atacá-lo, aconselharam-no a não incluir tal episódio no livro. Cara, vocês imaginam que história é essa aqui, tá? O romancista guardou entre os seus papéis. As edições posteriores o incluíram como apêndice ao romance, como fizemos aqui, nessa edição minha, não sei outras, pois ele tem um valor inestimável para melhor esclarecer a figura e o caráter do personagem fulano, que eu não vou dizer o nome, tá? Com um diálogo que ele vai ter com o cara, ele vai contar a sua fraqueza, essa confissão dele. Não vou dizer o personagem, mas é uma cena brutal de, cara, violência, abuso contra uma pessoa completamente indefesa. Velho, é um troço muito pesado. Eu li, ele começa a detalhar, Dostoiévski é muito bom para poder narrar. E parece que você está vendo a figura da pessoa, o que ele está fazendo, e a tortura. E isso vai ter uma consequência violenta na vida dessa pessoa que ele está torturando e abusando. E isso vai trazer também uma consequência para esse personagem. Velho, vale muito a pena ler essa história. A Rússia está pegando fogo, a galera revolucionária se juntando, o cara está pronto para se matar. Tem outro personagem que vai se arrebentar também, que ele agora, ele era um cara ateu, agora ele passa a acreditar no evangelho. As coisas começam a mudar dentro do coração dele, ele não quer participar daquilo, mas ele vai ter consequências também por querer sair fora dessa sociedade secreta. E consequências e mais consequências de pessoas que vão participar de crimes e o coro vai cantar. Falei rapidamente, gente, porque demoraria horas para a gente fazer uma crítica aqui literária dessa famosa obra Os Demônios. Agora eu posso morrer tranquilo, porque era uma das obras que eu precisava ler antes de morrer. Você já viu aquela coisa? Eu queria ler esse livro antes de morrer. Cara, e esse é um dos livros. Existem 3 livros que eu aconselho vocês lerem. Crime e Castigo, de Dostoiévski, tá? Do maior escritor russo de todos os tempos. Crime e Castigo, tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui. Crime e Castigo, excepcional. Os Demônios, excepcional. E O Idiota é outro uma grande obra que eu dei uma pincelada, não li todo, porque minha pilha tá grande de leitura, mas eu vou terminar de ler. São os 3, 2 eu já li, que são excepcionais. Agora, quando você for ler Os Demônios, pelo amor de Deus, não vai fazer igual o cara fez em uma live de um famoso crítico literário, que o cara falou lá, eu tava com tanta sede em ler Os Demônios, de Dostoiévski, que eu li em uma semana. Cara, eu demorei 2 semanas para ler e li devagar. Porque você é um escritor meio maçante. Maçante que eu digo porque as palavras são meio difíceis, às vezes você vai ter que consultar um pouco o dicionário, o Google, você vai ter que olhar alguma coisa para denotar o que ele está querendo dizer. Você tem que dialogar com a obra, entende? Você tem que se perguntar o que esse cara está falando aqui. Mas quem é esse cara? Vai aparecendo os personagens, você tem que procurar entender. Então não tente fazer essa leitura violenta, dinâmica desse jeito. Você vai se embolar todinho, não vai entender nada. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Leu Os Demônios? Conta aqui sua experiência. Fala aqui nos comentários. É uma baita obra. Tá bom, gente? Ó, um beijão no coração. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Meu muito obrigado.